Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês. Aqui está lhes falando Marcelo Paes Barreto, ainda cumprindo as tarefas da presente encarnação. Existe uma lei que Deus criou, graças a Ele. Ninguém fica no inferno definitivamente. Todos podemos reencarnar quantas vezes necessárias forem para que possamos aprender as lições da verdade, trazer essas lições pedagogicamente para a nossa inteligência, nosso pensamento, a nossa consciência, nossa razão, e ao utilizarmos todos os segundos de nossa vida para que a paz comece a sair de dentro de nós, espalhando-se entre todos os nossos irmãos, entre todas as cidades, o mundo. O planeta só vai mudar de situação quando nós começarmos a mudarmos-nos por dentro. Nós somos o Espírito, e o Espírito é a criação de Deus. É a inteligência criada por Ele. O corpo é um instrumento de trabalho. A cada nascimento nós estamos em um corpo de trabalho, mas o Espírito é o mesmo, com suas obras e suas responsabilidades. Por isso que o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, está aqui desde 1968, trabalhando para aprender, para ter consciência, para ter responsabilidade, para não sermos mais alunos reprovados, violentos, agressivos, intolerantes, malvados, que cultivam o ódio, a raiva, que o orgulho e a vaidade são os piores exemplos saindo da ignorância do espírito. A metidez à besta, a saber tudo, os serem os donos da verdade. Quando Jesus vem com o sermão da montanha e o começa mostrando que o princípio de tudo que está na lei é a simplicidade, é a humildade, é verificar que você é um aluno iniciante e que deve ser dedicado, não faltar nenhuma aula e procurar aprender devagar, pedagogicamente, todos os ensinos do Mestre Jesus. Vamos fazer uma reflexão hoje para mostrar a intenção do nosso núcleo e o que é ser espírita. Ser espírita é conhecer as obras básicas que vieram concluir o cristianismo.
Então, as obras básicas foram anunciadas por Jesus no Evangelho de João. O Consolador prometido viria para ficar definitivamente conosco, a fim de que aprendêssemos a conhecer todas as leis e saber caminhar cumprindo os seus preceitos em todos os momentos da vida. Joana de Ângeles Divaldo Pereira Franco, um dos enviados de Deus à Terra. Que trabalho esse homem fez! Que trabalho Joana de Ângeles fez com esse companheiro que trabalhou 97 anos divulgando a verdadeira doutrina espírita. Só tem uma doutrina. Esta que está nos 5 livros básicos, que nós chamamos de obras básicas da doutrina espírita. Responsabilidade. O conhecimento que liberta, só o que liberta é o conhecimento, não é a ignorância, não. Tem gente que fala assim, o pessoal tem que trabalhar. Por que você não trabalha primeiro estudando o conhecimento? Isso deve ser feito de 1 a 4 horas por dia, todo dia. E as 20 horas restantes ser trabalho para você treinar a paciência, a responsabilidade, treinar as faculdades de um filho verdadeiro de Deus. Isso é um trabalho, isso daí é que vai nascer a caridade. O conhecimento que liberta propõe ao homem uma consciência responsável. Foi isso que Jesus veio fazer na Terra. Ele veio mostrar para nós que você só se torna um homem consciente e responsável se conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela iluminará os seus momentos de decisão pelos caminhos corretos da vida. É daqui que vai sair a luz de dentro de você. É daqui que vai nascer a probidade, a honestidade, a fraternidade, a benevolência, só fazer o bem, a indulgência, não ver o defeito de ninguém, o perdão, saber perdoar, tirando todas as ferrugens do ato primitivo do perdão. A responsabilidade decorre da perfeita identificação entre o que o indivíduo conhece e a forma pela qual se comporta. Entre o que o indivíduo conhece e a forma pela qual se comporta. Então é isso que vai lhe dar a responsabilidade do conhecimento divino. E isso só adquire-se pelo trabalho incansável do responsável aluno.
do aluno que estuda de 1 a 4 horas por dia, reflete, pesquisa, relê as obras seguras, só lê as obras seguras, não perde tempo com palestrantes, não perde tempo com seminários, estuda a obra para que você seja esse indivíduo. A responsabilidade decorre da perfeita identificação entre o que o indivíduo conhece e a forma pela qual se comporta. Conhecereis a verdade. Jesus veio mostrar onde está a verdade. Está aqui. Mas isso envolve um trabalho, o maior trabalho de um ser encarnado. Você tem que estudar todos os ensinos de Moisés, de Jesus, de Paulo e Pedro, e as obras básicas da doutrina que vieram concluir o trabalho maravilhoso determinado por Deus, continuado por Jesus e confirmado pelo Espírito de verdade. A obra está aqui. Temos 150 livros aqui que devem ser lidos nos primeiros 30, 40, 50 anos da vida, para se tornar um homem integral, uma mulher integral, educada, serena, responsável. A responsabilidade é conquista intelecto-moral de relevância para a vigência da vida enobrecida na Terra. É por isso que nós estamos dizendo, fora do conhecimento, você não consegue se salvar. Esse fora da caridade, que Kardec muito bem colocou aqui, está no 15º capítulo. São 28, você tem que saber os 28 na ponta da língua. É aí que você vai entender o que é o amor, o que é a responsabilidade de amar ao próximo como a si mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de respeitar aos direitos fundamentais de todas as criaturas, de não falar bobagem, de não seguir os ignorantes, de não falar sem antes estudar, para não falar bobagens. Sem ela, falecem todas as tentativas de elevação, porque se fazem torpedeadas pelas imperfeições morais dos que se comprazem na infância espiritual, pelos que se comprazem na ignorância e na delinquência, que é a grave enfermidade do espírito. A maioria de nós está doente pelas doenças da ignorância. A maioria está cheia de doenças da mente. São nervosos, são agressivos, não têm paciência, não têm educação, falam qualquer coisa e querem gravar. Querem dar aula sem saber dar aula para si próprios, sem estarem preparados.
O engenheiro de cálculos é responsável pelo resultado da construção que realiza. O engenheiro, para ser engenheiro, ele tem que estudar muito. Ele estuda mais de 40 anos de sua vida e vai trabalhar para poder ganhar o dinheiro honesto, para sustentar a família, pagar os impostos direitinho, para ser um exemplo para os seus empregados, um colaborador da paz social. O cirurgião é responsável pelo grave cometimento da terapêutica que lhe diz respeito. Ninguém vai entregar o seu corpo a uma criatura que bebe, que todo dia toma uma taça de vinho, é um alcoólatra, que não lê e não estuda as obras seguras, que não faz as reciclagens estudando sempre. O operário, por mais modesto, é sempre responsável pela tarefa que desempenha. A responsabilidade varia de grau, não, porém, de intensidade. Pequena falha em qualquer edificação leva ao desmoronamento da construção, assim como qualquer descuido responde por desastres inimagináveis. O descuido de ser ignorante, de insistir na ignorância, de não querer estudar, de só seguir os terroristas do não saber, os políticos de péssima qualidade, os profissionais que não sabem nada, os religiosos que estão dando exemplos horríveis, nunca estudaram Jesus. Estudar, que eu estou falando, é desse jeito que ela diz aqui. A responsabilidade é vigilante e moral de cada pessoa, acompanhando-lhe as ações e a conduta. Na era do comportamento social, iluminado pela fé religiosa, a fé, só esta aqui, onde estão reunidos todos os ensinos de Deus, confirmados e ratificados por Jesus e vividos por Ele, e organizado pelos espíritos superiores, para servir de estudo constante, todo dia, toda hora, para que o produto seja sempre muito bem cuidado, responsável. O cristão responsável, por isso mesmo, é convocado a assumir os deveres que lhe dizem respeito, bem como cumprir-lhe, aplicar a responsabilidade a benefício da própria iluminação. Se você não tem luz, como é que você vai querer espalhar luz? Jesus disse isso: o homem bom tira do coração as coisas boas. O homem mau, aquele ignorante, teimoso, intolerante, que não quer ler, não quer estudar, só quer seguir aí os políticos, os professores de péssima qualidade. Esse vai querer tirar do coração as coisas ruins, porque só tem coisa ruim.
As fantasias e ilusões, como anestésico da alma, respondem pela farta messe de irresponsabilidade que domina nos vários arraiais da terra. Desrespeito e cinismo, revolta e ganância desmedida, violência e permissividade são alguns dos enigmas que a leviandade favorece como mecanismo de evasão à responsabilidade humana. Nós precisamos estudar, mas para estudar nós temos que saber como estudar, porque ler é uma coisa. Estudar é um ato de alta responsabilidade. No mínimo, é igual os alunos, tem que ir para o colégio, ficar a manhã toda no colégio, ou o dia inteiro no colégio, aprendendo, assimilando corretamente os ensinos do mestre, de Deus que nos criou e dos bons mestres que nos ajudam. É isso que ele tem que fazer, é o maior trabalho que existe, é a maior caridade, é com você, como nos fala Emmanuel em vários dos seus livros. No livro Estude e Vida, ele diz isso, a maior caridade é com você. E aqui nós temos, para terminar esse tema, essa reflexão, porque aqui só trabalhamos com livros seguros, aqui não tem palestra nem palestrante, nas pegadas do mestre de Vinícius, editora Federação Espírita Brasileira, salvar é educar. Salvar é educar. Jesus é mestre e, como tal, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Você só fica educado se conhecer isso aqui na ponta da língua. Imaginar-se a obra da salvação separada da obra da educação é utopia dogmática incompatível com a época presente. Ser cristão não é uma questão de modo de crer, é uma questão de caráter. Não é o batismo nem a filiação a qualquer igreja que faz o cristão. É o caráter íntegro, firme e consolidado através de longo e porfiado trabalho de autoeducação. De autoeducação. É você que tem que aprender a se formar para ser uma criatura do bem. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. O característico e inconfundível do sal é ser elemento incorruptível e preservador da corrupção. A sociedade contemporânea necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Essa força há de atuar de dentro para fora, do interior para o exterior, afinando os sentimentos, despertando a razão e a consciência dos homens. Mas você só vai despertar a razão se estudar de 1 a 4 horas todo dia o livro seguro e exercitá-lo 24 horas por dia. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou,
é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade, agindo nos corações e nos lares. É do coração renovado, é do lar convertido em templo de luz e de amor que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Queridos amigos e amigas, é uma reflexão profunda sobre o intelecto moral, sobre o Evangelho de Jesus, como encontrarmos a verdade, aonde encontrarmos esta verdade, sabermos estudá-la como aluno, humilde, aprendiz, responsável, para começarmos a ter caridade para conosco, caridade para com o próximo, caridade para com o mundo, com a sociedade. Nós vamos deixar a luz sair de dentro de nós para ajudar a criar uma sociedade harmônica, fraterna, respeitadora de todos os direitos fundamentais do Estado democrático de direito. Nós vamos só fazer com o próximo o que gostaríamos fosse feito conosco. E vamos nos vigiar constantemente pela amizade, pela fraternidade, pela benevolência, indulgência e perdão, e pelo amor à fraternidade, para que sejamos todos definitivamente irmãos, respeitando a um Pai, a um único Pai que temos, que é Deus, e que espera essa transformação nossa para nos consagrarmos como verdadeiros filhos e trabalhadores de sua seara. Esse é o papel do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Estudo, estudo, trabalho, trabalho nas obras seguras. Todo dia, até sábado e domingo, para não perdermos nenhum tempo de cada encarnação que Ele nos empresta. Muito obrigado pela atenção. Um abraço fraternal a todos os senhores e senhoras. E prestem atenção, só sigam os livros seguros, as palestras seguras, os profissionais seguros. Seja um colaborador da obra, da boa obra que Deus quer criar na Terra, a obra da paz. Muito obrigado e um abraço a todos vocês.